Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernandinho Beltrão, Claudenildo Júnior na área, galera. Na aula de hoje eu vou falar sobre esferas, vou falar sobre área da superfície, volume, conceito e também as partes, algumas partes da esfera. Seguinte, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o conceito de esferas. Você tem aqui, esfera é o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância ao centro seja menor ou igual a R. Bom, para você entender melhor, eu vou compartilhar aqui no GeoGebra, tá? Vocês vão ver. A esfera ela pode também ser chamada de solo de revolução, porque ela poderá ser gerada a partir de uma revolução. Observe bem. Você tem aqui o raio da esfera e eu vou gerar a esfera a partir de um semicírculo. Aqui o raio da esfera. Vamos gerar aqui agora, fazendo a revolução do semicírculo. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, o semicírculo rotacionando, solo de revolução. Muito bem. E todos os pontos do interior dessa região pertencem à esfera. Então, a esfera é um sólido maciço, compacto, sem buracos. Se eu fosse fazer uma comparação com algum objeto da vida real, a bolha de sabão, por exemplo, seria a superfície da esfera. Muito bem. Seguindo. Então, temos aqui, como eu falei, considerando a rotação completa de um semicírculo, você construirá uma esfera. Bom, área da superfície esférica. Eu não vou demonstrar essa fórmula porque precisaríamos aqui falar sobre limites, derivadas, integrais, e aí não convém no ensino básico, no ensino médio. Mas na hora da prova você tem que saber que a área da superfície ela vale 4πr ao quadrado. Como volume também, nessa aula eu não vou demonstrar, o volume vale 4/3 de πr ao cubo, a gente vai aprender a aplicar a fórmula do volume. Vamos falar um pouquinho sobre as partes de uma esfera. Então, você tem aqui o fuso. O fuso é essa região aqui externa. Eu retirei um gomo da esfera, retirei uma parte da esfera, claro, do centro. Observe que esse ponto aqui é o ponto, esse ponto aqui é o centro. Esse ângulo aqui a gente chama ângulo equatorial. E quando eu retirei esse pedaço da esfera, claro, a partir do centro, então eu retirei uma cunha esférica. E essa área dessa região externa, que é uma porção da superfície esférica, esse pedacinho, é chamada área do fuso, que eu vou deduzir para vocês aqui, tá bom? Eu vou deduzir porque é um cálculo de proporcionalidade, é um cálculo bem simples de proporcionalidade que pode ser feito agora. Vou mostrar. Então, por exemplo, você vai dizer o seguinte: suponha que você já saiba, nessa altura do campeonato, que a área da superfície esférica ela vale 4πr ao quadrado. Vou colocar de azul. Então, você tem o seguinte: a área toda da superfície esférica, ela mede 4πr ao quadrado, equivalendo, então, a um ângulo equatorial de 360 graus. E você quer calcular a área do fuso, que é apenas aquela área externa que estará para um ângulo alfa, que eu vou chamar ângulo equatorial. Então, multiplicando 4πr ao quadrado vezes alfa e multiplicando a área do fuso por 360 graus, então você tem que 4πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus é a área do fuso. Bom, mas eu não gostaria que você decorasse essa fórmula, tá bom? Ou fizesse assim, mecanicamente, usando apenas uma regra de 3. Eu gostaria que você soubesse calcular assim, ou deduzir usando a lógica. Veja, se você tem um ângulo equatorial, então você estará calculando uma porção da superfície esférica. Então, quando você divide alfa por 360 graus, é essa porção proporcional, porque quanto maior esse ângulo, maior será a área dessa superfície, tá bom? Então, seguinte, o que eu estou dizendo é assim, vou mostrar de novo aqui o fuso, para que vocês possam observar o que eu estou dizendo. Você tem aqui o fuso como um pedaço ou uma porção da superfície que está voltado para esse ângulo alfa.
Então, se você quiser calcular essa porção, você pega esse ângulo alfa, que é o ângulo equatorial, divide por 360 e multiplica pela área da superfície, tá bom? Então, fazendo esse cálculo, você conseguirá calcular a área do fuso. Então, está aqui, caso apareça numa questão. A área do fuso vai ser 4πr ao quadrado, que é a área toda, vezes alfa dividido por 360 graus. Esse ângulo alfa aí, ele será dado. Da mesma forma, você pode calcular o volume desse pedaço que eu tirei. Então, por exemplo, você tem aqui a cunha, que é esse sólido retirado da esfera, destacado. Como o volume da esfera vale 4/3 de πr ao cubo, então o volume desse pedaço é proporcional ao ângulo equatorial, que é esse ângulo daqui. Então você pega esse ângulo, divide por 360 graus e multiplica pelo volume. Ou seja, você também pode fazer uma regra de 3, como eu fiz no exemplo anterior. 4/3 de πr ao cubo estará para 360 graus. Então, esse volume, que é o volume da cunha, estará para o ângulo alfa. Quando você multiplica, fazendo o cruzamento, você encontra essa expressãozinha aí, tá bom? Muito bem. Seção plana da esfera. Quando você corta a esfera usando um plano, então, eu seccionei, chama seccionar. Então, você seccionou a esfera, seccionou de novo, passando pelo centro, tá? E aí você tem aqui algumas relações importantes. Por exemplo, você tem o raio da esfera, você tem a distância entre esses dois planos, que é D, e você tem o raio dessa seção que foi gerada a partir desse plano paralelo ao plano que passa no centro da esfera, no círculo máximo da esfera. E você pode usar o teorema de Pitágoras, então, R ao quadrado, R ao quadrado mais D ao quadrado, caso você precise. Muito bem. Calota esférica. Calota esférica é quando você secciona a esfera e aparece essa região aqui. Então, essa região aqui, ela é chamada de calota. Eu vou mostrar melhor essa região verde que eu estou mencionando aqui. A área da calota, ou seja, a área da superfície, vale 2π vezes o raio da esfera vezes a altura, que é a medida do polo até o centro dessa seção que foi gerada, tá bom? Galerinha, é o seguinte, agora vamos resolver algumas questões, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas questões para que a gente possa treinar esse conceito. Questão de número 1. Um reservatório tem a forma de um cilindro circular reto com duas semisferas acopladas em suas extremidades, conforme representado na figura a seguir. O diâmetro da base e a altura do cilindro mede, cada um 4 decímetros, e o volume de uma esfera de raio R, ele foi bonzinho. Ele disse que o volume da esfera era 4/3 de πr ao cubo. Muito bem, vamos seguir. Aí ele quer. Dentre as opções a seguir, o valor mais próximo da capacidade do reservatório em litros. Então, a capacidade do reservatório será calculada, então, por uma esfera, porque você tem aqui uma semisfera, que é essa semisfera aqui de cima, mas você também tem uma semisfera aqui embaixo. Então, juntando duas semisferas, você tem uma esfera inteira. Então, você tem o seguinte, uma esfera mais um cilindro, tá bom? Para calcular. E ele disse aqui que o diâmetro da base e a altura do cilindro medem 4 decímetros. Então, se o diâmetro mede 4 decímetros, então é porque o raio mede 2 decímetros. 2 decímetros. E a altura, que é a distância entre as bases, medirá 4 decímetros. Então, automaticamente, nós já temos também o raio da esfera. O raio também vale 2. Então, vamos calcular primeiro o volume da esfera, que são duas semisferas. Então, fica 4/3 de πr ao cubo. Mas agora, o volume do cilindro. A gente já viu isso em aulas anteriores. Área da base vezes a altura. Então, π, o raio do cilindro também mede 2 decímetros, πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Se em algum momento ele mandar usar o π igual alguma aproximação para π, então você usa 3,14 ou 3, se as respostas estiverem bem distantes, você pode usar o π igual a 3, tá? Então, normalmente você usa o π igual a 3, 3,1
ou 3,14. Nesse caso aqui, eu vou usar o π igual a 3, tá bom? Porque as respostas nas alternativas estão bem espaçadas, bem distantes. Então, simplificando, você vai ter 2 ao cubo que dá 8, 8 vezes 4 dá 32, mais 16, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3, que dá 48. Então, 48 mais 32, que dá igual a 80. Então, a resposta dessa questão, letra D. Veja, nós encontramos 80 decímetros cúbicos, mas como um decímetro cúbico equivale a 1 litro, então já dá para dizer que são 80 litros. Muito bem, vamos fazer agora um exemplo, que é o exemplo de número 2, beleza? Então vamos lá. Exemplo de número 2. Um recipiente com água tem internamente o formato de um cilindro reto com base de raio R centímetros. Então, esse cilindro aqui, que está mencionado aqui, ele tem um raio R maiúsculo. Vou anotar. Muito bem. Mergulhando nesse recipiente uma esfera de metal de raio R. Então, o raio dessa esfera aqui, eu vou colocar de outra cor, para que a gente possa enxergar, vermelho. O raio dessa esfera aqui, menorzinha, ela mede R minúsculo, tá bom? Segundo ele disse aí no problema. Muito bem. R minúsculo. Então, essa esfera foi mergulhada nesse recipiente e o volume do líquido ele subiu 9R dividido por 16 centímetros. Aí, qual é o raio dessa esfera? Muito bem. A primeira coisa aqui que você precisa notar é que o volume da esfera é exatamente o volume da água que foi elevada, que foi transportada. Então, por exemplo, esse volume aqui de cima, que tem o formato de um cilindro também, será exatamente o volume da esfera, tá bom? Que foi o volume de água deslocada. Então, você tem que o volume deslocado, que é o volume de um cilindro, de altura 9R, 16 de raio R. Então, você tem π R ao quadrado vezes a altura, que é 9R dividido por 16, que é o volume da água deslocada, vai ser igual ao volume dessa esfera que está aí dentro, que vale 4/3 de π R minúsculo ao cubo, tá bom? E ele quer que você diga aí uma relação entre esses raios, entre o raio do cilindro e o raio da esfera. E aí você já pode simplificar, por exemplo, você pode simplificar o π com π. Você pode multiplicar 4 vezes 16, que dá 64, ou você pode escrever como sendo 4 ao cubo. Você pode multiplicar 3 vezes 9, que dá 27, e vou escrever como 3 ao cubo. Então, aqui vai ficar R ao quadrado vezes R, que dá R ao cubo. 9 vezes 3 dá 27, que você pode escrever como sendo 3 ao cubo. 16 vezes 4, que dá 64, mas você pode escrevê-lo como 4 ao cubo. E você tem R minúsculo ao cubo. A vantagem de deixar tudo ao cubo é porque você pode extrair raiz cúbica. Claro, como é uma igualdade, então raiz cúbica em toda a expressão. Você vai ficar com R vezes 3, que é igual a 4 vezes Rzinho. E como você quer saber o valor de Rzinho, então você tem R vezes 3 dividido por 4, que é o valor de Rzinho. Que está aí a resposta. Então, Rzinho são 3R dividido por 4. Resposta letra C, esse exemplo número 2. Muito bem. Vamos agora fazer o exemplo número 3. Uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais, como indica a figura. Bom, não dá para ver as 24 faixas, mas cada faixa dessa daqui, tá? Cada uma delas aqui é um fuso. Por exemplo, a área do fuso aqui, desse pequenininho aqui, que eu vou pintar aqui, olha bem, você sabe calcular, porque eu mostrei como calcular a área desse fuso. Muito bem. É só pegar a área da superfície toda e dividir por 24, porque são 24 faixas. Muito bem. Sabendo que o volume da bola vale 2.304 π centímetros cúbicos, então a área da superfície de cada faixa. Então, ele quer essa área que eu pintei, a área de um fuso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para calcular a área da superfície, eu preciso do raio. Para calcular a área do fuso, claro, eu preciso da área da superfície toda. Para encontrar o raio, ele deu o volume,
que a gente vai usar. Então, o volume da esfera vale 4/3 de πr ao cubo, que vai ser igual ao volume que ele deu, 2.304 π centímetros cúbicos. Simplificando o π com o π, então dará para encontrar o raio, porque aqui você multiplica 2.304 vezes 3 e divide por 4. Muito bem. Então, primeiro você tem que dividir aqui. Então, você divide 2.304 por 4. 5 vezes 4 dá 20. 7 vezes 4 dá 28. E 6 vezes 4, que dá 24. E vai ficar 576 vezes 3. Então, você tem 576 vezes 3, tá bom? Bom, se você não quiser multiplicar por 3, você não precisa, tá? Porque você vai fatorar, já que você vai extrair a raiz cúbica. Então, talvez fosse melhor você pegar 576 e simplificar, por exemplo, dividindo por 2. 576 dividido por 2 dá 288, né? Eu vou fazer 2 vezes 2, 4, para 5, 1. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. Aí você tem 288. Divide por 2 de novo, que dá 144. Aí, se você chegar em um momento, você já sabe, professor, 144 são 12 vezes 12. É verdade, aí você já pode dividir por 12, que dá 12, por 12, que dá 1. Porque a intenção aqui é escrever esse produto aqui, que vai ficar assim, ó. Olhe bem, 3, que tem um 3 aqui, esse número que eu acabei de simplificar, esse número 576, tá? Aí ficou vezes 2, vezes 2, vezes 12, vezes 12, tá? Porque aqui tem um 2, o 2, o 12 e o 12, e o número 3 que está multiplicando. Porque aqui dá 576 vezes 3, tá bom? E esse valor aqui é igual ao raio ao cubo, assim. Então, vamos escrever essa expressão toda ao cubo. Por exemplo, você tem aqui 3 vezes 2 vezes 2. Observe que 12 vale 3 vezes 2 ao quadrado. Observe que 12, de novo, 3 vezes 2 ao quadrado. Aí você conta quantos números 2 você tem. Aí você tem 2, 4, 5, 6. Ou seja, você tem 2 à sexta. Aí você tem quantos números 3 aqui? 1, 2, 3. 3 a terceiro. O que você acabou de fazer foi assim. R ao cubo é igual a 2 à sexta vezes 3 à terceira. E quando você extrair raiz cúbica, então R vai ficar raiz cúbica de 2 à sexta, aí você pega 6 dividido por 3, dá 2. Fica 2 ao quadrado. E raiz cúbica de 3 ao cubo dá o próprio 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, você acabou de descobrir que o raio mede 12. E quando você descobre o raio 12, aí dá para encontrar a área da superfície, tá bom? Pronto, já não vou precisar mais desse volume, então eu vou apagar, porque aqui eu vou gerar espaço aqui para a gente escrever aqui por cima, tá bom? Se você depois quiser dar uma olhada nesses cálculos, você volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada. Muito bem. Bora lá. Vamos calcular agora a área da superfície toda e depois teremos que dividir por 24. Então, a área da superfície toda vale 4πr ao quadrado, certo? Isso aqui é a área da superfície da bola toda, mas teremos que dividir por 24. Por quê? São 24 faixas e eu quero descobrir apenas a área de um pedacinho desse. Então já sei, eu vou dividir logo por 24, porque já simplifica esse cálculo aqui para que eu não precise fazer 12 ao quadrado. Porque aqui eu simplifico o 12 com 24, que dá igual a 2. O 4 dividido por 2, que dá igual a 2. E 2 vezes 12 dá 24. Então, nós ficaremos aqui como resposta a letra B. São 24 π centímetros quadrados. Muito bom. Vamos para mais uma questãozinha. Vamos lá, galera. Questão não, né? Eu estou fazendo exemplos que são questões. Questão número 4 ou exemplo de número 4. Vamos lá. Então, exemplo do número 4. Uma fruta em formato esférico, com um caroço também esférico, no centro, apresenta 7/8 de seu volume ocupado pela polpa, desprezando-se a espessura da casca, considerando que o raio da esfera referente à fruta inteira é de 12 centímetros, então a superfície do caroço apresenta uma área de quanto? Bom, para calcularmos a superfície do caroço, eu preciso encontrar o raio do caroço. Para encontrar o raio do caroço, eu preciso usar essa relaçãozinha que ele deu aqui. Então, para você entender o que ele está falando, é o seguinte. Vou tentar desenhar aqui
uma esfera, tá? Suponha que você tem aqui a fruta, suponha que seja o formato esférico, claro. E você tem o caroço da fruta aqui dentro. Só que ele disse que a polpa, observe, tem esférico, no centro apresenta 7/8 do seu volume ocupado pela polpa. A polpa, suponha que ela esteja aqui fora, tá? Então, a polpa eu vou pintar até de vermelho aqui para você entender. Suponha que o que eu estou pintando aqui de vermelho seja a polpa, tá bom? Então, essa parte de fora aqui é a polpa. E a polpa vale 7/8 do volume da esfera. Então, é porque o caroço será 1/8 desse volume, tá bom? Então, como nós já sabemos essa relação, então vamos montar isso aqui do lado. Então, galerinha, seguinte, vocês têm o seguinte. O volume do caroço, eu vou chamar de V minúsculo, assim, V minúsculo. Esse volume do caroço, ele vale 1/8 do volume da esfera, que eu vou chamar de volume V, tá bom? E ele disse, olha bem, que considerando que o raio da esfera referente à fruta inteira seja 12 centímetros. Então, eu já sei, por exemplo, que o raio dessa esfera maior, ou seja, a fruta toda, mede 12 centímetros. Então, daí dá para encontrarmos o raio do caroço. Porque a gente vai fazer assim, o volume do caroço, como ele tem um formato esférico, então ele vai ser também 4/3 de π rzinho ao cubo. Eu coloquei um R minúsculo como sendo o raio do caroço, tá bom? Que vai ser igual a 1/8 do volume da fruta inteira. Então, você tem 4/3 de π r ao cubo. E agora você pode simplificar à vontade e você tem o raio que vale 12, tá bom? Então, por exemplo, simplificando 4 com 4, o π e o 3, você já simplificou, muito bem. E agora você escreve assim, o raio do caroço ao cubo vai ser igual a 12 ao cubo, tá bom? 12 ao cubo. E observe que o número 8, você pode escrevê-lo como 12 ao cubo. Qual é a vantagem de 2 ao cubo, desculpa. Qual é a vantagem de fazer isso? É porque extraindo a raiz cúbica, você escreve que o raio, sozinho, tá? Eu vou até apagar aqui para você não se confundir quando você estiver estudando. Então, o raio, já que eu extraí a raiz cúbica, ele vai ser igual a raiz cúbica de 12 ao cubo, que dá igual a 12, raiz cúbica de 2 ao cubo, que dá igual a 2, então dá igual a 6. Então, acabamos de descobrir que o raio do caroço vale 6 centímetros. E ele quer a área da superfície do caroço, que é a área de uma superfície esférica. Então, a área da superfície, 4πr ao quadrado. Então, 6 ao quadrado. Então, teremos 36 vezes 4, que dá 144 π centímetros quadrados, que é a área da superfície do caroço. Então, resposta do exemplo 4, letra B. Beleza, vamos fazer o exemplo de número 5. Olhe bem, o exemplo 5 ele não tem nenhuma contextualização, é só para a gente treinar um pouquinho o conceito, para que a gente possa resolver umas questões, tá bom? Então, beleza. Então, vamos para esse exemplo 5 aqui. Calcule o volume e a área total de uma cunha esférica de raio 9 centímetros e ângulo central 20 graus, tá bom? Então, senhores, é o seguinte. Você tem aqui uma cunha esférica, que é esse sólido aqui verde clarinho. E esse ângulo alfa, que ele chamou de ângulo central, que é também chamado de ângulo equatorial, ele falou que valia 20 graus. Então, você tem aqui que esse ângulo alfa, ele mede 20 graus. Alfa igual a 20 graus. Aí, existem algumas observações aqui que você precisa atentar, que é assim, se você for calcular o volume da cunha, eu vou daqui a pouco mostrar com mais detalhes nessa questão, mas de forma geral você faz 4/3 de πr ao cubo, que é o volume da esfera toda, então para um ângulo de 360 graus, para um ângulo completo, então 4/3 de πr ao cubo estará para 360 graus, assim como o volume da cunha, que eu vou chamar de VC, estará para esse ângulo de 20 graus. Como também você pode calcular a área do fuso, que é essa área aqui, que eu estou pintando, que é uma área superficial, que é uma porção da superfície da esfera. Que você também pode fazer o seguinte.
4πr ao quadrado está para 360 graus, que seria a área da superfície da esfera inteira. Então, a área do fuso estará para esse ângulo de 20 graus. E na questão, ele está falando sobre a área total desse sólido, que vai ser a área do fuso mais a área de um círculo, que são essas laterais aqui. Aqui tem um semicírculo e mais um semicírculo do outro lado, ou seja, é a área de um círculo, tá bom? Então, resumindo, se você for calcular o volume, você faz uma regra de 3. O volume total está para 360 graus, volume dessa peça está para 20 graus, que é esse ângulo alfa. Se você for calcular a área do fuso, que é essa área superficial, que é uma porção da superfície toda da esfera, então você faz. A área da superfície da esfera está para 360 graus, a área do fuso 20 graus. E se ele está perguntando sobre a área da superfície do sólido toda, então é a área do fuso mais 2 semicírculos. Então dá um círculo inteiro, que dá πr ao quadrado. Tá bom? Então vê aí. O volume da esfera inteira, ela vale 4 terços de πr ao cubo, tá bom? E como o raio vale 9 centímetros, então você pode escrever o volume da esfera toda como sendo 4π 9 ao cubo, tá? Só que estará para um ângulo equatorial de 360 graus. Um ângulo inteiro, um ângulo de 360 graus. É o volume da esfera toda, 4 terços de πr ao cubo. Muito bem. Só que eu quero calcular o volume da cunha, que eu vou chamar de IVC, para um ângulo de 20 graus. Tá bom? Aí aqui você faz uma regra de 3. O volume da cunha vezes 360 graus, volume da cunha vezes 360 graus, vai ser igual a 20 graus vezes 4 terços de π vezes 9 ao cubo, tá bom? E agora, claro, você simplifica à vontade. Muito bem. De novo, se você quiser, você pode usar o π igual a 3, mas como não foi dito nada no problema, eu vou deixar em função de π, tá bom? Então, você pode simplificar, por exemplo, aqui, dá 0. Você pode simplificar também aqui o 4 com o 36, que dá 9, por exemplo. E, de novo, você pode simplificar esse 9. Como tem 9 ao cubo, então aqui vai ficar 9 ao quadrado. Tá bom? Então, aqui vai ficar 81. Aí, sobrou assim, que o volume da cunha vai ser 81 dividido por 3, tá aqui, vezes 2. Então, você tem 2 vezes 81 dividido por 3 vezes π. 81 dividido por 3 dá 27. 27 vezes 2 dá 54. Então, você fica com 54 π. Como as medidas estão em centímetros, então centímetros cúbicos é o valor da cunha. O valor do volume da cunha. E agora vamos calcular a área da superfície da cunha. Calculando a área da superfície, você tem 4πr ao quadrado seria a área da superfície inteira. Então, estaria para um ângulo de 360 graus. Como o raio vale 9, então 4π 9 ao quadrado está para um ângulo de 360 graus. E a área do fuso, que a gente quer encontrar, que é aqui que é a área total, a área do fuso, tá? E depois a gente vai ter que calcular também a área de um círculo, eu vou mostrar. Então, a área do fuso estará para um ângulo de 20 graus. Muito bem. Então, fazendo a regra de 3, ou então você já poderia ter feito direto, como eu pedi. Por exemplo, se você divide 20 por 360, você estará calculando uma porção da área da superfície esférica, 4πr ao quadrado, tá bom? Dividindo aqui por 360. Aí, de novo, você pode simplificar, por exemplo, o 0. Como você tem 9 ao quadrado, escrevendo, por exemplo, 9 vezes 9, então você pode simplificar o 9 com 36, que dá 4, por exemplo, e você pode simplificar esse 4 com esse 4. Então, dá 9 vezes 2, 18π. Então, a área do fuso, 18π centímetros quadrados. Só que eu quero a área total, tá, dessa cunha.
Então, não é só a área do fuso. Nós temos as laterais, que são dois semicírculos de raio 9. Então, para essa área do fuso, ainda temos que acrescentar a área de um círculo. Então, você tem π r ao quadrado como área do círculo. 9 ao quadrado dá 81 π. Então, juntando 81 π com aquele 18 π, então você tem um total de 99 π centímetros quadrados, seria a área total da cunha, tá? Vamos agora resolver algumas questões, tá bom? Então, vamos pegar essa questão número 1 aí para resolvermos. Então, temos o seguinte, questão de número 1. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R com volume dado por 4/3 de πr ao cubo. Claro, volume da esfera. A questão foi boazinha, ela deu o volume da esfera. Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base R/3, cujo volume será dado, claro, π, o raio ao quadrado, vezes a altura, sendo h a nova embalagem, a altura da nova embalagem. Vamos seguir. Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico, em termos de R, deverá ser igual a quanto? Então, galerinha, é o seguinte, eu vou escrever tudo que ele falou aqui, tá bom? Então, você tem o seguinte, olha, temos a esfera, ele já deu o volume da esfera, ele foi bonzinho, você tem 4/3 de πr ao cubo, é o volume da esfera. E aí, a capacidade da esfera e a capacidade do cilindro é o mesmo, ele está dizendo isso. Observou-se que haverá redução dos custos, tá? Será construído um frasco cilíndrico com raio R/3, cujo volume é isso, esse daqui. Só que ele diz que mantida a mesma capacidade. Então, esse volume será igual ao volume do cilindro. O volume do cilindro, ele já disse que era π R dividido por 3 ao quadrado, vezes a altura, e ele quer uma relação de R com H. Para fazer isso, você pode, por exemplo, simplificar. Eu vou escrever aqui o 4 e o 3, eu vou escrever aqui o R ao cubo, vou manipular usando matemática básica, então fica R ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9 vezes H, tá bom? Bom, como aqui tem R ao cubo e aqui R ao quadrado, então posso simplificar, sobra um R desse lado. Como aqui tem um 9 e um 3, então você pode simplificar o 3 com 9, que aqui dá 3. Então, o que foi que sobrou? Sobrou 4 vezes R de um lado, e do lado de cá sobrou H/3. 3 vezes 4 dá 12 R, significando dizer a resposta dessa questão, letra E. Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Então, questão de número 2. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados periféricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolinho, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. A figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho, que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros, que tenha ficado encostado no bolinho de raio 2 centímetros, conforme a figura. Então, você tem aqui o raio de 5 centímetros e você tem um raio aqui de 2 centímetros. Observe que você pode fazer aqui uma relação já até antes dele perguntar qualquer coisa. Porque a distância do centro até o ponto A, você tem que vale 5 centímetros. E você sabe aqui que a distância do centro até o ponto B vale 2 centímetros, que é o raio dessa esfera menorzinha. Se você traçar uma linha paralela a essa medida D aqui, então, você transladou essa medida. E você construiu um triângulo retângulo, que você tem essa medida toda valendo 5 menos 2, então esse cateto aqui, ele mede 3. Esse cateto aqui, que é do ponto C até um ponto X aqui que eu vou criar, por exemplo. E aí você tem como encontrar essa distância D, se foi isso que ele quer que nós encontremos. Talvez não, mas vamos ver.
Daqui a pouco a gente vê a pergunta. Mas primeiro, se você quiser fazer essa medida D, se você quiser calcular essa medida D, você faz 5 mais 2, que dá 7, que é a hipotenusa. Então, você escreve assim, 7 ao quadrado. Esse cateto mede 3, então fica 3 ao quadrado, mais D ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49, 3 ao quadrado dá 9, D ao quadrado. 49 menos 9 dá 40, e você pode escrever 40 como sendo 4 vezes 10, que é igual a D ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, então você tem raiz quadrada de 4 vezes 10, que é o valor de D. Então, D vale 2 vezes raiz de 10, tá bom? É o valor de D. Mas talvez não seja isso que ele queira. Vamos ver. Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto zero como o centro do bolinho. Claro, senão não poderíamos ter feito o que fizemos. Sabes que A e B são os pontos em que a bocha e o bolinho, respectivamente, tocam o chão da cancha e que a distância entre A e B é igual a D. Nessas condições, qual é a razão? Observe. Qual é a razão entre D? Nós já encontramos D. E o raio do bolinho? Ah, o raio do bolinho mede 2. Então, se nós quisermos encontrar a medida D dividido pelo bolinho, que é o raio da bolinha menor, da esfera menor, então a resposta será a raiz de 10. Então, a resposta dessa questão, letra D. Muito cuidado, né? Porque poderia até ter um distrator bem forte nessa questão aqui, caso tivéssemos aqui nas alternativas 2 raiz de 10. Nós não temos, mas poderia ser um distrator bem forte. Então, a resposta, letra E. Vamos para mais uma questão. Questão de número 3. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semisfera, com o mesmo raio do cilindro, em cada uma das suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. E, por consequência, iremos diminuir seu volume, claro. E isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em centímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a quanto? Então, galerinha, observe bem. Ele quer que você calcule o volume da pílula antiga menos o volume da pílula nova. Essa será a diferença, tá? É isso que queremos calcular. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Então, a nossa pílula, ela tem o seguinte formato. Observe bem. Ela tem o formato de um cilindro, que é o corpo da pílula, mais 2 semi-esferas acopladas ao cilindro, tá bom? Muito bem. Ele disse que essa pílula, inicialmente, tinha um raio de 5 milímetros. E disse também que o comprimento dessa pílula sempre 10 milímetros. Então, 10 milímetros. Essa pílula ela vai ser menorzinha, esse raio vai diminuir para 4 milímetros. Então, teremos uma pílula ainda com 10 centímetros, que seria o comprimento do corpo da pílula, do cilindro, a parte cilíndrica. E teríamos aqui, acoplada a esse cilindro, um raio de 4 milímetros. Então, o que nós queremos fazer é assim, queremos calcular o volume dessa pílula menos o volume da pílula nova, tá bom? Então, para calcularmos o volume da pílula, observe que nós temos 2 semisferas, dá uma esfera inteira, e um cilindro. Então, nós temos uma esfera inteira, então, 4 terços de πr ao cubo, mais o volume de um cilindro de raio 5. Então, πr ao quadrado vezes a altura. E nós queremos subtrair o volume da pílula menorzinha agora. Então, vai ficar 4 terços de πr ao cubo, que é o volume de uma esfera, menos também, claro, a parte cilíndrica.
que vai valer πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? Observe que você pode aqui fazer os cálculos sempre simplificando, porque nós temos termos semelhantes. Observe, 4 terços π, 4 terços π, π vezes 10, π vezes 10, nós poderemos fazer isso, tá bom? E como ele mandou usar o π igual a 3, já dá para simplificar algumas coisas. Então, por exemplo, dá para simplificar o π com 3. Dá para simplificar o π com 3, por exemplo. Tá? Então, aqui vai ficar 5 ao cubo, tá bom? Menos 4 ao cubo, por exemplo. Porque você tem aqui o 4 multiplicando. Você pode juntar essa expressão numa síntese só, do tipo assim, ó, 4 vezes. Vai ficar 5 ao cubo, menos 4 ao cubo. Se você quiser fazer, por exemplo. Mais. Aí aqui também é a mesma coisa. Por exemplo, você tem 10π. Né? Então, 10π. Você pode juntar numa síntese só, por exemplo, 5 ao quadrado menos o 4 ao quadrado. Você colocou em evidência. É importante aprender a trabalhar desse jeito. Aqui você tem 125 menos 64, por exemplo. 125 menos 64. Aqui dá 1, 6 para 12 dá 6, aqui dá nada. Aí vai ficar 61 vezes 4, que vai dar igual 4 vezes 1 dá 4, 6 vezes 4 dá igual a 24. Então, essa expressão, por exemplo, ela deu 244 mais. Aqui dá 30 vezes quanto? É 25 menos 16 dá 9. Então, aqui vai ficar 30 vezes 9, que dá 270. Então, somando mais 270, você tem 7 e 4 dá 11, 514. Resposta letra E. Então, resposta dessa questão, letra E. Vamos para a questão de número 4. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera e a parte de baixo um cone de altura 4 centímetros, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. Então, você tem aqui um pedaço de madeira que vai ser construído um peão. Então, o artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. Então, por exemplo, a altura da semi-esfera com o cone vai ser exatamente a altura do cilindro. Tá? Então, vamos ver o que ele quer. Então, ele diz assim, dados, aí, olha como foi boa a questão, ele deu o volume da esfera, 4 terços πr ao cubo, o volume do cilindro, que é a altura H, beleza? Área da base vezes altura, o volume do cone, que é 1/3 da área da base vezes altura. Por simplicidade, aproxime π para 3, então ele pediu para fazer uma aproximação, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos. Então, como ele quer a quantidade de madeira descartada, então a gente vai fazer o seguinte, é o volume do cilindro menos o volume de uma semisfera e de um cone, beleza? Tá bom? Então, é isso que vamos fazer, vou repetir. É o volume do cilindro menos o volume de uma semisfera e um cone, tá? Vamos fazer. Então, temos primeiro que calcular aqui o volume do cilindro. Temos aqui o diâmetro, então o raio desse cilindro será de 3 centímetros. Então, você tem πr ao quadrado, como a área da base, vezes a altura, esse será o volume do cilindro. 9 vezes 7 dá 63. 63 π centímetros cúbicos. Bom, vamos calcular esse é o volume todo. Vamos calcular agora o volume de uma semi-esfera. Então, observe, é a metade de uma esfera. O volume da esfera vale 4 terços de πr ao cubo. Só que como nós temos apenas a metade da esfera, então já vou escrever assim, são 4 sextos de π, o raio é o mesmo, então, π é r ao cubo, tá bom? E aqui a gente pode simplificar, tá? Beleza? Deixa eu ver se ele falou π, ele disse que usasse π igual a 3, então a gente pode simplificar. Inclusive aqui a gente já pode multiplicar por 3 também, porque o π vale 3, então 3 vezes 3 dá 9, 6 vezes 3 dá 18.
Então, teremos 189 centímetros cúbicos para o volume do cilindro. Como o π vale 3, então a gente pode simplificar o π com 6, que dá 2, e a gente pode simplificar também o 4 com o 2, que dá igual a 2. Então, teremos 3 ao cubo, que dá 27, 27 vezes 2, 54 centímetros cúbicos. Beleza, esse aqui é o volume da semisfera, é só dessa parte de cima. Vamos calcular agora o volume do cone, agora, né? Então, nós temos volume do cone, que é essa parte de baixo, 1/3 da área da base, então, πr, que vale 3 ao quadrado, vezes a altura, que vale 4 centímetros. Como o π vale 3, simplifica. 9 vezes 4 dá igual a 36 centímetros cúbicos. Agora, somando a semisfera com o volume do cone, teremos 6 e 4, 10, 8 mais 1, 90 centímetros cúbicos. Então, nós temos que o cilindro vale, o seu volume, 189 centímetros cúbicos, e o volume desse conjunto vale 90. Então, você faz 189 menos 90. 9. 9 para 18 dá 9. Resposta será descartado aqui 99 centímetros cúbicos, tá bom? De madeira. Então, resposta letra E. Vamos para mais uma questão, questão de número 6. Em um casamento, os donos da festa serviram champanhe a seus convidados, em taças com formato de hemisfério. Figura 1. Porém, um acidente da cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, que é a figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Então, você tem aqui uma taça que tem o formato de uma semi-esfera, tem que tomar cuidado, porque ele deu o volume da esfera, e outra, não tem esse valor negativo aqui, isso aqui é positivo, tá? Essa capacidade da taça, da semisfera, foi derramada dentro de uma taça com formato de um cone, e sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, que é essa daqui, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros. Então, ele quer a altura do champanhe. Galera, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa, uma observação importantíssima nessa questão. Olha para as alternativas. Você não pode ter uma taça com 1,33 centímetros de altura. É pequena demais. Você também não pode ter uma taça, veja a letra E, com 113,4 centímetros, tá? Então, é grande demais, tá? Significa dizer o seguinte, você precisa ter bom senso. Veja, a taça não podia ser tão pequena, a altura dela, com 1 centímetro apenas. Não podia ser tão grande, com 1 metro, mais de 1 metro. Até uma taça de 50 centímetros não convém. Então, você já eliminaria, por exemplo, aqui 3 alternativas, ficando para escolher entre B e C, por exemplo, tá? Se você quisesse arriscar um valor aqui, claro, a letra B seria a mais razoável, que é uma taça, por exemplo, com um tamanho mais adequado com o tamanho de uma taça real. Mas fazendo o cálculo mesmo, é o seguinte, você precisaria calcular o volume dessa hemisfera. O volume dessa hemisfera vale 4/6, tá? Porque é a metade da esfera. 4/6 de π, o raio ao cubo. O raio vale 3. Esse volume, porque a capacidade vai ser igual ao volume de um cone, que vale 1/3 de π r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura h que queremos descobrir. E agora você pode simplificar à vontade, tá? Então, o π simplifica com o π, por exemplo. Você pode simplificar o 4 e o 6, que dá 2 no numerador e 3 no denominador. E você também pode simplificar à vontade. Então, por exemplo, olha, o 3 com o 3 ao cubo dá 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado você simplifica com 3 ao quadrado. 3 vezes 2 dá 6, descobrindo a altura. A altura vale 6, reafirmando a resposta dessa questãozinha, beleza? Boa, galera, muito bem. Então, terminamos, tá bom? Muito obrigado. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Valeu, tchau!